Jaiane. Estamos aqui na Escola Cida Dom Marcelo com os professores da área de Humanas, Adriana, História, Amadeu, Geografia, Anderson, Sociologia e Filosofia. O tema abordado no nosso canal hoje é o jovem no século XXI. Para os senhores professores, qual é o papel dele nesse século? Ou melhor, o que é ser jovem? Eu acredito que ser jovem no século XXI é um desafio, porque a gente está falando de um mundo muito complexo, muito dinâmico, onde as informações elas são muito rápidas e onde o jovem ele tenta acompanhar essas informações no mesmo ritmo. Então ele acaba que quebra muita a ideia do que é viver, daquela coisa de dificuldade, de encontrar dificuldade. Ele vai entrando nesse mundo da tecnologia e vai achando que a sua vida tem que acompanhar toda aquela revolução, e quando ele não alcança, quando ele não consegue aquele desejo, ele se frustra muito rápido, e isso traz aspectos muito negativos para a vivência desse jovem do século XXI. Para mim, ser jovem no século XXI é um grande desafio. Para eu que venho de uma geração onde a juventude não estava ainda incorporada às suas relações, a tecnologia é um grande desafio hoje, porque o jovem já entra mergulhado nesse universo da tecnologia e da informação, então demanda a ele outros anseios, outras vivências, outras formas de subjetivações e principalmente outras formas de se sentir enquanto jovem. Então é muito desafiador, porque ser jovem quer dizer que há uma constante cobrança no contexto atual por respostas rápidas. Só que a gente, ao mesmo tempo, não somos educados, socializados para ter essa resposta rápida. Então, daí cria-se um vácuo cultural e existencial no qual, quando eu não tenho essas respostas, eu vou canalizar isso para o meu corpo, que é a somatização, a ideia da autossabotagem, de se automutilar, da depressão, ansiedade, uma vida muito reservada. Então isso demonstra o quanto esse jovem ele é criado dentro de demandas culturais altamente frágeis. Eu costumo dizer que essa é a geração mais frágil que existiu, do ponto de vista histórico e até do ponto de vista empírico mesmo, da minha realidade, do que foi dentro desse processo histórico. Então a juventude que ela é muito frágil, porque ela não tem essa resposta. E ela vai canalizar essa frustração para suas relações. Pessoas altamente violentas, intolerantes. Ao mesmo tempo que um universo que coloca ele diante de tanto conhecimento, só que ele não sabe lidar com esse conhecimento. Ao mesmo tempo que você não sabe lidar com esse conhecimento, quem tem conhecimento passa a ser desvalorizado. O professor, por exemplo. A ideia de alguém que é interessante, alguém que tem um acúmulo de conhecimento, hoje já não tem o mesmo sentido que era antes. Porque esse acúmulo eu mesmo posso adquirir na palma da minha mão, literalmente, com o celular. Então isso impacta nas relações de forma muito ampla e coloca ele numa constante necessidade de estar trazendo resposta. Então a selfie, essa necessidade de estar sempre externalizando o que ele está sentindo, para onde ele vai, o que ele se alimenta, como ele se alimenta, do que ele está fazendo. E isso é uma clara demonstração de que essas pessoas estão pedindo socorro. Eu tento canalizar as minhas frustrações para um estilo de vida no qual eu não tenho, mas que eu preciso demonstrar que eu sou essa pessoa forte. Quanto maior essa necessidade de likes, de demonstração, maior a fragilidade do sujeito. Pelo menos é assim que eu vejo o jovem do século XXI. Bom, para mim, o jovem do século XXI é aquela chamada geração digital que já chegou com tudo pronto, né? Apesar de que nem todos os jovens do século XXI têm o mesmo alcance em termos assim, tempo e em termos de condições com essa tecnologia que está aí. Mas eles tentam se inserir de qualquer forma.
E isso em certos jovens, ele percebe que o jovem, eles sentem uma frustração por não ter, assim, não ter que acompanhar essa tecnologia com a mesma qualidade que muitos, ou de um certo grupo, né? E que esse jovem, ele assim, de certa maneira, ele se tornou, eu acho que vulnerável a essa tecnologia, em que é vendido para ele aquele, vamos dizer assim, um pacote pronto, e que esse jovem absorve esse pacote de tecnologia pronta e que ele não quer sair dali. Ele quer, assim, tendo ele, a palavra seria correta o seguinte, ser dominado por essa tecnologia. Na verdade, o jovem tem uma tecnologia e ele poder usar ela ao seu benefício, ao seu favor, a melhorar a sua aprendizagem, isso em comparação com o jovem, vamos dizer assim, lá dos anos 80, que não tinha essa facilidade, que a informação que ele queria era através de ou rádio, a televisão, nem todos tinham televisão, eu digo pela minha geração e pelas minhas condições quando jovem, ou através dos livros. Só que o jovem hoje ele tem tudo isso em um celular, na palma da sua mão. Então, mas nem todos, porque alguns têm um celular que não tem essa capacidade ou não tem dinheiro para colocar crédito de internet nem ter acesso a isso aí. Tudo gira em torno da internet. Então, assim, o interessante para muitos jovens é o quê? Está aparecendo em redes sociais, até mesmo não sabe separar o tempo de estar usando essa tecnologia em sala de aula, em uma reunião, em encontros, então está tudo preso aquilo ali. E isso é bom para quem domina essa tecnologia, para o dono da tecnologia. Então, o dono da tecnologia, ele está ganhando dinheiro com aquilo. E o jovem está sendo, vamos dizer assim, comandado por ele. Ele está sendo guiado por aquilo ali para ser o consumista daquela tecnologia. O conflito do jovem do século XXI, eu vejo nessa maneira em comparação com o jovem da época que eu fui, né? Vamos dizer assim, anos 80, meados dos anos 80, por aí. Mas, por um outro lado, para o jovem que sabe lidar com essa tecnologia, ele trouxe uma geração que domina, por ter nascido nessa chamada era digital, ter crescido com essa era digital, que domina essa tecnologia em seu favor, e aí alguns se saem bem, em termos assim, na própria escola, até mesmo na universidade. Isso não é uma grande maioria, é uma pequena fatia, assim, um pequeno contingente de jovens. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que a questão também é muito mais complexa, que o jovem também ele é multifacetado, não é só o jovem na sua tecnologia, na sua relação com a tecnologia. Eu acredito que há uma transformação brutal do ponto de vista moral e social, de como se constrói o jovem hoje. E eu vejo principalmente ele como um instrumento de manipulação dentro do mercado. O jovem que não tem um celular, que não tem acesso a redes sociais, ele não é aceito no seu grupo. Então há muitas demandas por consumo, e consumo não só consumo tecnológico, consumo de ideia, consumo de estilo de vida. Então eu tenho que fazer parte desse grupo no qual eu preciso me mostrar, eu preciso externalizar as minhas sensações, as minhas dores, e sobretudo preciso opinar. O jovem hoje ele opina sobre política, sobre economia, sobre relações internacionais, sobre história, sobre tudo. Ele só opina. Ele tem uma ideia que ele tem um conhecimento mais vasto do que todo mundo e que ele pode opinar, e muitas vezes essa opinião é totalmente sem embasamento teórico nenhum, é focada no que um falou na internet, no que o outro, e ali ele já acha que ele tem um domínio total daquele assunto e lança opiniões que muitas vezes tem consequências negativas para quem assiste, né, e passa informações erradas. Mas essa ideia de que eu não tenho ali limites, que as redes sociais, a internet, ela me fornece o mundo, e aí nisso eu vou ganhando essa liberdade falsa, né, onde eu trago pontos muito negativos. Porque esse jovem também, ele, muitas vezes, é formador de opinião. Ele tem 12 anos, 15, forma opinião, fala de temas que são complexos, que são sensíveis, e ele consegue arrastar a opinião de muita gente dentro dessa configuração de conhecimento altamente superficial. Então isso é muito preocupante, muito desafiador para a gente. A opinião é pegada basicamente assim de assunto que é bem aprofundado, mas ele pega só tá em cima. Não pega assim a base, o que isso realmente significa. E quando outro jovem pergunta para esse jovem o que é isso, como é que a opinião dele funciona, ele não tem como argumentar, não tem como defender a sua própria opinião. E isso realmente é frustrante para um jovem que tem, teoricamente, a sua opinião formada. Ele não só opina, ele vota, ele consome, ele tem outras relações.
Então vai criando uma cultura da superficialidade, tudo muito, muito superficial, muito sem pobreza de conteúdo. Então vai criando uma geração que ela se alicerça assim. Não preciso mais comprovar de forma argumentativa sobre aquele assunto. Basta ter uma opinião e a maioria aceitá-la. Então isso é muito complicado, não só para essa geração, mas para as próximas gerações. Conhecimento. Então vem aí um universo de fake news, então isso vem envolvendo as pessoas e as tramas das relações políticas, sociais vão sendo reconfiguradas de base muito sem fundamento. É como você tinha falado, a questão e eu também tinha colocado a questão do domínio, a tecnologia domina eles, e também nesse sentido de ideias. Ou esse advento do domínio da tecnologia sobre os jovens, é muito fácil de se controlar com ideias. Você mesmo colocou, né? Eles serem colocados para eles colocado uma opinião, que essa opinião é reproduzida, ela é repercutida desse grupo de jovens, e aí essa opinião não é uma opinião boa, e daí surgem as ideias que não são construtivas, e essas ideias são espalhadas rápida, e até ser desfeito, dizer que isso aí não é o caminho certo, e até colocar como é o caminho correto, isso já levou muito tempo e o estrago já foi feito ali entre os jovens e a grande parte da população também que compra essa ideia como real. Professores, vocês que estão aqui acostumados, né, já vivem nessa vida assim, escolar, pedagógica, vocês acham realmente que a escola está acompanhando essa aceleração da tecnologia para com os jovens? Eu acho que a gente tenta, né? No nosso dia a dia, a gente vive motivado constantemente a encontrar algo que acompanhe essa rapidez do que o aluno está na tecnologia. Então, a gente tenta se adaptar, a gente tenta utilizar ferramentas que chamem a atenção desse aluno, porque, como a gente já citou anteriormente, o aluno ele encontra novidades, encontra informações muito fácil. Então, qual é a forma que a gente tem que trabalhar para chamar esse aluno, fazer ele ter vontade, desejo daquela aula? Então, é um desafio para a gente também, porque a gente tem que utilizar de novas ferramentas, a gente tem que fazer todo dia uma verificação daquilo que está novo no mundo para a gente atrair esse aluno, porque é importante que ele perceba que a escola, dentro da sociedade, é um meio também dele construir relações, porque o jovem está inserido num contexto social onde ele precisa se desapegar mais dessa vida tecnológica, não que a vida tecnológica seja algo negativo no total, mas quando implica em relações mesmo, de relacionamentos com o outro, isso é preocupante. Porque muitas vezes o jovem ele vive tão pegado na sua tecnologia que ele não vive as relações cotidianas. É não prestar atenção no professor, é não fazer amizade com o colega de sala, é ter amizades que partem lá de um universo lá fora, com pessoas que ele nunca viu, que ele tem mais confiança nesse grupo do que com aquelas pessoas que ele convive. Então, a gente tem que atrair esse aluno para que as relações aqui sejam mais importantes do que a relação tecnológica e virtual que ele encontra, que é muito mais atraente. Então, a escola ela tem que buscar, e nós, enquanto educadores, a gente tem que tentar trazer de volta esse aluno, né, esse estudante que está perdido aí nesse mundo de facilidades, que vai acarretar, no que a gente já vinha falando anteriormente, em frustrações. Porque se o mundo é meu, de repente eu encontro uma barreira e eu não sei nem lidar com aquele problema, porque eu não vivenciei, eu parti da experiência do outro. Então, as minhas relações são baseadas sempre nas relações do outro. É numa blogueira que eu sigo, é no Instagram, o número de likes, e que agora até o Instagram ele retirou, não se sabe o porquê, né? O número de curtidas, mas o adolescente ele vive para isso. Quantos likes eu tenho? Quantas pessoas estão visualizando os meus vídeos, o quanto eu estou chamando de atenção. E aí a gente tem que trazer essa atenção pra gente. Uma vida que basicamente é falsa, né? No Instagram, que é uma coisa superficial, porque você vê um sorriso assim, uma situação boa, mas aquela situação não vai ser eterna. Ela vai acabar. Nem é a minha situação. Não é a minha situação. Que eu almejo sempre a vida do outro, né? E muitas vezes a minha realidade não condiz nenhuma com aquela do colega que está mostrando ali.
E pode ser não verdadeira também, porque ele está expressando um sorriso, uma cara de felicidade, mas por dentro ele pode estar passando por uma situação que ele não expressa. E na minha cabeça de adolescente, ele vive perfeito. A vida dele é perfeita e a minha não, né? Porque ele só mostra o lado positivo. Eu acho que há algumas tentativas da escola, mas as tentativas são muito pontuais, quando, na verdade, é uma mudança estrutural. A escola deve mudar do ponto de vista de pensar a educação de modo mais amplo, em termos de Estado, em termos de país, onde ela deve repensar a sua pedagogia, a sua didática, porque por mais que se perceba algumas mudanças, mas outras questões ainda permanecem do mesmo jeito, tradicionais. O modo de se portar em sala de aula, a organização das cadeiras, a exigência do aluno, que ele ainda é colocado dentro de critérios de seleção e de avaliação que são tradicionais, que são alunos com as mais diversas linguagens, realidades, só que eles são colocados dentro de uma mesma realidade e vão ser postos à prova dentro de um mesmo critério. Eu não tenho resultados iguais, não tem como fazer isso. Então há essa pluralidade de pensamento, de ideias, e aí o papel da tecnologia também como fonte de ampliação dessas ideias, dessas fontes, dessa visão de mundo muito ampliada, mas a escola ela precisa repensar. Então, por mais que tenham atividades que são lúdicas, que chamem o jovem para participar, mas a estrutura pedagógica ela precisa ser alterada, para mim, em muitos aspectos. De como eu penso esse jovem. Que o jovem é outro, são outras demandas. Para começar, o espaço deve ser repensado dessa forma. Onde há a questão da sexualidade muito forte hoje, de uma identidade que ela é plural, e ela é muito rápida, muito passageira. Então, quem são esses jovens? Quais são as suas identidades? O que é que eles esperam? Caso contrário, a escola vai ser um espaço de enfadonho, vai ser um espaço de não prazer. E a educação autêntica, ela é permeada pelo prazer, pelo afeto, que é isso que traz transformações. É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está inserindo os jovens nesse contexto atrativo. A gente pega os jovens que têm umas dinâmicas diferenciadas, que têm facilidades na tecnologia, para trazer justamente para o mundo lá fora que está assistindo a gente. Então, é trazer esse jovem que está disperso para um mundo mais atrativo, onde ele possa aprender, ele possa extrair conhecimento e usar a tecnologia a nosso favor. Bom, eu quero agradecer a vocês pela participação no vídeo, no nosso canal. Obrigada. Compartilhe e deixe o like se você gostou.